agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês nessa tarde. Bem, quando eu fui chamada para falar sobre esse tema, a responsabilidade social do museu, a primeira coisa que eu organizei assim, a fala em 4 momentos. No primeiro momento, pensar o que é então essa responsabilidade social do museu. Num segundo momento, pensar a ideia dos discursos que o museu produz. Esses discursos, eles também têm a ver com uma responsabilidade social, né? Eles também constroem aí determinadas representações e práticas. Num terceiro momento, falar de 2 exposições nas quais eu colaborei, que foram exposições participativas que visavam essa questão de uma função social do museu naquelas instituições, e finalizar com algumas provocações para a gente fazer a discussão, que eu acho que essa é a parte mais interessante, porque é muito difícil fazer um recorte, assim, então acho que a gente vai poder explorar mais depois. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em responsabilidade social, já vem logo a questão que é uma coisa inerente ao fazer museológico, né? Até se a gente partir do próprio conceito de museu, né, o conceito vigente pelo Conselho Internacional de Museus, é que essa é uma instituição a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Então, se o museu, se a razão de existir é trabalhar para a sociedade, para esse desenvolvimento, a gente pode problematizar esse conceito de desenvolvimento que está aí colocado, então isso já é inerente ao fazer museológico. Eu parto dessa ideia de que um museu sem essa ação social, sem função social, ele acaba não exercendo um dos princípios definidores da própria instituição. Mas também eu acho importante falar não só desse conceito, mas de tudo que eu vou propor aqui para as nossas discussões, que são conceitos em movimento, né? A gente também não pode engessar o conceito de museu. Isso é só para mostrar que se a gente partir do conceito mais convencional, que está lá no Conselho Internacional de Museus, isso já requer uma ação social. Então, mas eu parto da ideia de que os museus eles são até muito mais do que isso, que eles estão em movimento. Com relação à responsabilidade social, eu coloquei aqui, já para começar provocando, os perigos e as potencialidades desse conceito de responsabilidade social, assim como eu já chamei a atenção para a questão do desenvolvimento. Isso porque esse é um conceito que ele nasce no livro, com o livro verde da Comissão Europeia, em 2001, falando muito a partir das empresas, né, que a responsabilidade social seria a contribuição dessas empresas para uma sociedade mais justa e também um ambiente mais equilibrado. Então, acho que é sempre importante a gente ver de onde nascem os conceitos. Então, quando eu recebi a ideia de responsabilidade social, eu achei melhor partir dessa provocação de que nasce num determinado contexto dessas empresas que têm uma responsabilidade, né? E ao final eu vou falar que, assim, na realidade, a gente utiliza muito também os termos ação social e função social. Então, na verdade, já fala que não é necessariamente responsabilidade social, mas já dialogando e já fazendo essa provocação, né? Agora, pensando então em função social, alargando, né? O primeiro eixo dessa fala é pensando que os discursos, né, os museus como espaços de poder e representação, eles têm um papel nesse processo de uma sociedade mais justa, e que o próprio discurso do museu ele vai construir uma sociedade mais justa ou menos justa. O que eu quero dizer com isso? Que a ação social, a função social, não está só naquelas ações, por exemplo, de inclusão de diversos segmentos da ação educativa, está sobretudo nessas questões, mas se a gente não rever os próprios discursos que o museu constrói, fica difícil até para nós que militamos numa ação educativa trabalhar com isso, se aquele discurso ele continua muito engessado e representando uma parcela muito pequena da sociedade. Então, eu vou falar um pouco, no primeiro eixo, sobre essa questão de uma responsabilidade social no próprio discurso que está construído ali. E aí, pensar, coloquei ali uma fala do Mário Moutinho, quando ele define o que seria a sociomuseologia, vou voltar a esse termo daqui a pouco, ele fala que cultura e desenvolvimento são cada vez mais elementos de uma responsabilidade social, onde assenta a intervenção museal. Peguei esse trecho porque ele é um dos poucos autores que utilizam, eu estou falando sobretudo da museologia já produzida na língua portuguesa, mas que usa esse termo responsabilidade social dentro da sociomuseologia.
né, que eu já falei que cabe a nós também problematizar essa responsabilidade, porque para mim a questão social ela é inerente ao fazer museológico, é isso que eu quero defender com vocês, né? E aí a gente pode adotar determinadas terminologias para marcar o nosso ativismo, a nossa militância, e também vou propor um pouco isso para vocês. Então, na realidade, e aí como a gente vai falar de representação um pouco, para chegar na ideia de representação é importante lembrar que, então, essas instituições, elas operam muito com esses conceitos, né, de memória, identidade e patrimônio. E que a proposta aqui é pensar que essa memória, ela é um enquadramento, né, ela não é algo que existe, né, ela é um enquadramento, uma construção desse passado, sempre no presente, ela é ativada, né, e nessa ativação ela é construída. Pensar que a identidade ela é uma construção, né, e não essencialista, mas sim uma construção na relação com o outro. E pensar que o patrimônio sempre é uma operação de seleção e de representação. Então, ao ser representação, esse patrimônio, a ideia de trabalhar com patrimônio cultural, com os museus, também nos dá a possibilidade de introduzir mais liberdade e criatividade nessas relações, né? Nos dá alguns limites, mas também a gente pode trabalhar pensando em como operar com esses conceitos, com essas instituições, tendo em vista que elas representam, são lugares de poder e também de seleção. Então, primeiro, problematizar, pensando que essa memória é um enquadramento, essa identidade, ela acontece na relação com o outro, ela não existe uma essência, e pensar que esse patrimônio ele é uma representação e que tem um jogo aí de interesses nisso. E aí, para falar, então, nesse primeiro eixo sobre museus e representação e falar da responsabilidade social a partir dos discursos, primeiro, chamar a atenção de como a gente tem já rompido com uma noção metafísica de representação e trazer aqui as reflexões do Stuart Hall, quando ele coloca que a representação é um ato criativo, né, uma prática. Então, como as pessoas pensam sobre o mundo, sobre o que elas são no mundo. Enfim, essa ideia de representação tem muito a ver, é uma ideia ela é construída nessas práticas. E dentro dessa construção, ele também propõe a ideia de representação política. Então, o ato de representar para ele não pensa só a identidade, mas a própria qualidade existencial da comunidade. Ou seja, essa representação, quando a gente, em um determinado museu, em um determinado contexto patrimonial, a gente não tem voz ou não é representado, isso está ligado à opressão existencial, é isso que ele propõe. Então, essa representação ela está em processo, essa representação política ela vai sendo construída como um ato criativo e quando essas instituições não trazem representações nas quais, né, esses seres que estão em movimento com as suas representações e identidades não se reconhecem, isso tem a ver com uma opressão existencial. O que isso quer dizer? Que faz parte, então, dessa função social pensar sobre isso, né? Mesmo que a gente trabalhe com ação educativa, mesmo que a gente trabalhe com a inclusão de segmentos, então, a gente tem que pensar toda a cadeia operatória da instituição museu para efetivamente pensar nessa ampliação e nessa função social, na ampliação do acesso, não só acesso porque a gente, quando fala dessa função social, claro que a gente quer ampliar o acesso, a gente quer que mais pessoas e diferentes pessoas venham ao museu, mas hoje em dia a gente está sendo interpelado para uma outra questão, como essas pessoas vêm, elas também constroem patrimônios e constroem museus. Então não é só acesso, mas é ampliar a construção dessas instituições. Bem, eu vou começar com algumas questões só para... peguei algumas imagens para falar um pouco dessa questão da representação. E vou começar um pouco com a representação, então, das mulheres. Acho que muitas pessoas aqui já conhecem o trabalho da Guerrilla Girls. Quem não sabe, elas vão fazer uma intervenção no MASP, agora no segundo semestre. Então, quando elas fizeram esse trabalho, começaram, né, esse coletivo feminista começou a interpelar essas instituições com relação à representação aí das mulheres, né, colocando que, então, por exemplo, no museu, esse cartaz amarelo, que acho que é o mais famoso, está colocado lá, 4% dos artistas
né, no Museu de Arte eram mulheres, mas 76% das representações de corpos nus eram de mulheres. Então, o que isso quer dizer? E aí eu aproveito, na verdade, pode ir para o próximo, eu coloquei para muita gente já conhece, mas eu não sei se todo mundo conhece esse trabalho, que é de uma museóloga chamada Júlia Godinho. Eu gosto muito de falar desse trabalho porque é um trabalho de conclusão de graduação em museologia na Federal de Santa Catarina. Eu gosto muito porque eu trabalho no curso de museologia, eu acredito na pesquisa na graduação. Eu defendo muito isso. Eu gosto do trabalho da Júlia porque ela pega, então, essa provocação das guerrilha girls e ela vai para a Pinacoteca do Estado de São Paulo e vai ver se isso é válido para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em 2012, então, ela faz esse mapeamento nessa exposição, que é uma exposição de longa duração, que se chama Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e vai ver, então, se essas reivindicações também são válidas. O que ela consegue ver? Que essa exposição, que tem uma diversidade de pinturas, gravuras, tem uma diversidade de obras e também num intervalo temporal muito grande, né, de 300 anos, praticamente. Então, essa exposição ela tem 326 obras, sendo que só 4% foram feitas por mulheres. Então, ela consegue, em 2012, constatar a mesma coisa nessa exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo. E a escolha também, tanto do trabalho da Júlia, porque é um trabalho de graduação, uma pesquisa, e porque também a gente vai falar ao final, a gente vai falar um pouco mais da Pinacoteca. A Pinacoteca é uma instituição de referência quando a gente fala em inclusão, né, dos segmentos. E eu acho que ilustra bem o que eu estou tentando problematizar aqui com vocês, que sim, é muito importante o programa de inclusão sociocultural e todas as atividades do núcleo de ação educativa, mas como que as próprias educadoras, os próprios educadores que estão lá e que trabalham com isso, se deparam com essa realidade, que são curadores que, nessa curadoria da exposição, tem uma representação muito baixa, por exemplo, das mulheres. Então, o que eu estou querendo dizer, quais os desafios que eu estou me colocando muito nesse lugar, como eu sei que essa é uma atividade promovida pelo núcleo de ação educativa, então estou falando muito de alguém da museologia que trabalha com ação educativa. Então, quais os nossos limites e possibilidades dentro desse contexto? A Júlia mapeou, mas a gente pode fazer isso nos nossos museus também, né, nas nossas exposições, contabilizar como que está isso. Não só, eu estou aqui falando da questão das mulheres, mas a gente pode falar de outras também representações de diferentes coletivos e também ter um olhar pautado na interseccionalidade, pensando não só gênero, mas também sexualidade, classe, raça, enfim, pensar nisso, né, nos museus. Vamos lá? E aí, aqui é um trecho do trabalho dela, que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, que ela coloca assim: ao observar a diferença exponencial entre a produção e a exposição de peças feitas por homens e mulheres, artistas nessa exposição, compreendi a relevância de problematizar a invisibilidade das mulheres no sistema artístico, para deslindar as assimetrias de gênero na consolidação do pensamento contemporâneo em museologia, apontando para a necessidade de reexaminar e reestruturar o modo em que os sujeitos são representados nas instituições museais. E aqui eu só coloquei uma obra do Ismael Neri, que é a da Algisa e o Artista, que é uma das poucas obras que tem, porque a Pinacoteca ela tem diversos materiais que a gente pode descarregar. Para quem não conhece, se chama Museu para Todos. Então tem lá um link que a gente descarrega diversos materiais para trabalhar a ação educativa. Eu fui olhar esses materiais e a maior parte são de artistas, aliás, todos os que estão lá atualmente são de artistas homens, não tem nenhum material. Eu conheço materiais impressos, né? Por exemplo, tem um da Tarsila, tem de mulheres, mas não está lá para descarregar. E aí também um material que está lá, que é do Ismael Neri, tem essa representação, mas atualmente não tem nenhum material ali de uma artista, embora eu sei que existe um material impresso, mas ele não está disponível por enquanto, os poucos que eu conheço que são de artistas mulheres. Bem, e aí uma outra, falei um pouco do MASP, que vai ter essa intervenção, e entre 2015, dezembro de 2015 e janeiro de 2016, teve essa exposição, ali é uma foto, é uma exposição na realidade de uma obra, que é Elementos de Beleza, da Carla Zaccanini, e onde ela problematizou, é uma obra em que ela trabalha, fez uma pesquisa sobre a atuação das sufragistas nos museus, na realidade a atuação no sentido de que elas ocupavam esses espaços e tinham fizeram vários atos de protesto, tanto rasgando as obras, enfim, fazendo ali, podemos colocar próximo que tem um exemplo. Então, por exemplo, ali aqui é um trecho, porque assim,
essa exposição ela tem um catálogo que está online, que se chama Elementos de Beleza, também o catálogo, e daí ela vai falar da atuação ela recupera da Mary Richardson, que ela foi então na National Gallery de Londres e que piscou ali com uma obra do Velázquez. E aí o que ela disse, a Mary Richardson, na época? Ela falou que a justiça é um elemento de beleza, assim como são a cor e o traço sobre uma tela. Então, na realidade, a obra da Carla é para problematizar, porque ali ela tem várias, na realidade, aquelas obras... Pode voltar, por favor, Gilson? Tem ali, na realidade, as obras não estão. Ali, no fundo, é um corredor e o que tem são as molduras no tamanho das obras originais, e daí a gente tinha um áudio em que a gente escutava cada uma daquelas histórias de obras que tinham tido intervenções de sufragistas, né? Então, essa é a obra, para exemplificar também isso. Vamos lá. Também teve essa exposição em 2016, em São Paulo, que se chamou Silêncios do Feminino, na Caixa Cultural, onde também a ideia era pensar essa representação das mulheres. E nessa exposição, a curadora, que é a Sandra Tucci, ela fala que privilegiou então esse olhar feminino para abrir portas e janelas, para dar espaço a uma forma singularizada de ver o mundo. E ela escolheu 5 artistas. Dessas 5 artistas, eu separei aqui a Lia Chaya e a Rosana Paulino, para a gente ver um pouco. Mas o catálogo também está online, então quem não conhece, procura lá que dá para baixar, e é um catálogo muito interessante da exposição. Bem, aqui é o trabalho da Lia Chaya, e ela é um vídeo de 10 minutos e 40 segundos, onde a artista ela estava grávida, e ela exibe ali o seu próprio corpo, a obra se chama Glam, e nas imagens ela desenha, constrói e desconstrói esse próprio corpo instrumento, né, e deixa rastros, usando ali lantejoulas vermelhas e nos instigando a pensar essa questão da representação, né, da mulher. E aí, no próprio catálogo, existe uma relação entre a obra, né, a artista não faz essa relação na obra em si, mas existe no texto da curadora com a Vênus de Willendorf. E, no caso, ali eu coloquei a capa de um livro que se chama O Gênero nas Ciências Sociais, que tem a Vênus de Willendorf. Não resisti porque eu sou arqueóloga, né, e eu vejo muito essa imagem utilizada. Esse livro ele tem a Vênus, é um livro que a gente tem estudado lá no grupo de estudos lá do Sertão, mas é um livro que tem vários capítulos sobre pensando o pensamento social a partir tentando procurar essas questões de gênero. Só que o objeto arqueológico, no caso do livro, fica só na capa, né? Não tem nenhum texto de arqueólogo, também não tem falando a partir dos museus. Tem uma ausência, eu milito, né, nessas duas áreas, porque eu trabalho com arqueologia, com museologia e com esse diálogo, e esse livro não tem nenhum texto sobre isso. Mas eu achei interessante que a curadora faz essa relação entre como milenarmente as mulheres têm sido também representadas com relação à gravidez, mas aí nesse caso a gente pensar também como a artista trabalha isso de uma maneira bastante crítica, para a gente refletir sobre essa questão do corpo da mulher grávida, enfim. E a outra obra é a da Rosana Paulino, que se chama Assentamento. A gente pode ir no próximo, que ficou, acho que está claro aqui, não dá para ver muito bem. Tá. E aí eu acho que está um pouco melhor. E aí tem uma fala dela, falando um pouco dessa obra. É uma obra que ela vai utilizar fotos da expedição Thayer, né? Essa expedição Thayer foi do Luiz Agassiz, uma exposição em 1860, por volta de 1860, com o objetivo ali de... o Agassiz, ele refutava toda a questão do evolucionismo, do Darwin, então ele estava propondo outras coisas, mas claro, com um olhar bastante racista, e com esse olhar também de que uma ciência podia classificar corpos e pessoas a partir desse um olhar todo marcado na colonialidade, né, na colonialidade do poder. Então a Rosana ela traz isso, ela trabalha essas imagens sempre as pessoas eram fotografadas de frente, de costas e de lado, e ela vai trabalhar, porque a Rosana usa muito a questão também das costuras, ela fala muito disso na tese dela, do porquê usar a costura e toda essa coisa das linhas e do que isso significa para ela. Então também é uma das obras. E pensando que no caso da Rosana Paulino, ela tem uma intenção
né, e também de outras mulheres que trabalham com isso, de autorrepresentar o corpo, as experiências e as memórias, né, a habilidade de avaliar e de contestar categorias estanques, identidades cristalizadas e tidas como biológicas ou naturais. Isso dialoga com o que eu falei lá no começo, sobre a questão da identidade que é fluida, ou mesmo da ideia de representação como ato criativo que o Stuart Hall propõe. Bem, eu fiz esse percurso e dei uma ênfase na questão das mulheres, falei um pouco da Rosana, porque ela estava também nessa exposição e a obra dela é bem importante, mas sem o intuito de me aprofundar, sobretudo porque, pensando em lugar de fala, eu escolhi falar sobre as mulheres, que é de onde eu falo. Eu poderia falar das mulheres periféricas, que é como eu me reconheço, mas também eu acho que pensar a responsabilidade social do museu tem a ver com isso, né, de que lugar que a gente fala e qual a nossa representação. E no caso eu não posso falar pelas mulheres negras, então gosto muito do trabalho da Rosana Paulino, mas não aprofundei nisso, mas para a gente mostrar essas ausências e depois para o debate, porque eu acho que é uma outra forma quando a gente tem uma artista como ela refletindo sobre isso. Então acho que é uma coisa para a gente pensar e levar para o debate também. Essa responsabilidade social passa por uma autocrítica sobre o lugar de fala nos museus, é isso que eu queria falar também. Bem, e aí esse segundo eixo é mostrar algumas coisas, eu vou falar um pouco antes, sobre essa questão das mudanças que a museologia vem sofrendo, sobretudo a partir do final da década de 60, né, a gente tem um nome que é o movimento da nova museologia, que é datado dessa época, mas também outras abordagens foram surgindo, nomes como sociomuseologia, museologia social, museologia comunitária, hoje em dia já vemos museologia de gênero e até mesmo museologia LGBT. Então, a museologia tem sido questionada, né, como um campo de conhecimento que estuda os museus, mas não apenas eles, né, e os museus têm sido questionados com relação a essas representações redutoras, várias coisas têm surgido, vários trabalhos, várias teorias e vários métodos também. E essas mudanças teórico-metodológicas pensam também, como eu já falei no começo, não só em democratizar o museu, mas também a seleção e a produção do patrimônio que está no museu. Então, só para falar um pouco então, de alguns desses termos. Então, a primeira coisa dessas mudanças é que a gente tinha... Só vou beber uma água aqui, gente. Então, assim, a principal mudança é que tem esse tripé coleção, edifício público, que caracteriza os museus convencionais, e esse movimento da nova museologia vai falar, então, que não seria uma coleção, mas patrimônio, não edifício, território, não público, comunidade. Eu coloquei as setas porque, ao meu ver, existem vários trânsitos entre isso. Né? A gente está aqui no Museu de Arte Contemporânea, não é porque ele tem um edifício, um público, uma coleção, que ele não pode trabalhar com patrimônio, território e comunidade. É isso que eu quis dizer. A gente tem trânsitos e, por isso, tomar cuidado com essas essencializações, porque tanto nesse primeiro tripé quanto nesse segundo a gente pode se movimentar ali. Né? O próprio Hugo de Varrini, quando ele coloca, em 96, tem um texto dele que ele fala que 3 museus vão imperar dali em diante. O Museu Espetáculo, o Museu Coleção e o Museu Comunitário, mas ele mesmo prevê o diálogo entre essas formas. Mas eu acho que todo mundo que atua em museu tem que pensar, será que eu estou trabalhando mais no primeiro tripé, mais no Museu Espetáculo, mais no Museu Coleção? Né? Pensando os trânsitos, não quer dizer que todos os museus vão ser comunitários, mas será que eu estou indo beber também dessas práticas para renovar esses espaços? E pensar sempre nisso, porque eu acho que é desses trânsitos que a gente vai conseguir almejar da ressonância. Um museu sem ressonância, a responsabilidade social tem a ver com esse conceito de ressonância do museu. Bem, e aí também esse trecho do Mário Moutinho, quando ele fala da Declaração de Quebec, essa declaração é de 84. Né? Eu separei ali, destaquei, porque ele mais uma vez fala muito da questão dos sujeitos sociais, que essa memória coletiva vai trabalhar, do desenvolvimento comunitário, mas, sobretudo, e o que eu mais gosto dessa fala, é que essa mudança nos museus, ela requer, então, uma interdisciplinaridade e também a interpretação e a participação comunitária como método museográfico. Então, para a gente ir caindo na prática, porque eu vou chegar nos 2 casos ali de exposições que a gente vai conversar. Porque eu acho que tem a ver com isso também. E tem a ver, a gente estava conversando no Museu Antropológico essa semana, que a gente não tem
não há uma receita, né? Acho que nenhum de nós tem receita e não deve ter. Mas eu acho que a gente tem que se arriscar mais, experimentar mais os métodos museográficos para justamente pensar nessa participação comunitária dentro das nossas instituições. A Lorena Sancho Querol, ela, nesse texto de 2013, ela fala um pouco, então, da museologia social, e aí ela equipara museologia social com sociomuseologia, né? Alguns... Estava ali conversando com a Márcia no começo sobre essa questão da sociomuseologia. Então, assim, em Portugal esse nome é muito utilizado. No Brasil, o que a gente tem visto é trabalhar como sinônimos, muitas vezes, né? Embora as trajetórias em Portugal e aqui sejam bastante diferentes. E o que a gente vê aqui é cada vez mais o uso do termo museologia social, ao invés da sociomuseologia, que é mais rarefeita a utilização desse termo. Mas o que tem em comum? Né, é pensar nessa patrimonialização participativa e um novo paradigma patrimonial, né, mas a partir, e nos textos, sobretudo do Mário Moutinho, que é português, ele tem um texto chamado Definição Evolutiva de Sociomuseologia, ele fala que seria a questão do desenvolvimento e da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade, eu acho que, assim, fazendo uma crítica à fala do Moutinho, porque eu acho que a museologia já é assim desde sempre. Ela é muito interdisciplinar, não apenas as que se voltam para o olhar social. Mas a questão do desenvolvimento é interessante porque, por vezes, a gente está falando de responsabilidade social, a gente entende que responsabilidade social é promover, então, o desenvolvimento dessas comunidades onde a gente atua, de alguma forma. E daí eu acho que a gente também tem que pensar o que é o desenvolvimento. Porque o que a gente tem visto, seja a nova museologia, a sociomuseologia, a museologia social, é que muitas vezes, e eu me incluo nisso, a gente acaba sendo tomado e caindo também numa fala que acaba se acomodando no status quo, no que está posto, e não sendo uma fala de resistência. Eu me incluo também nisso, porque eu acho que é uma questão muito difícil. Quando a gente fala de desenvolvimento lá pelas tantas por vezes, a gente está falando dentro de uma gramática neoliberal. E não sei se é isso que a gente realmente quer, acredito que não, né? Mas a gente acaba caindo em armadilhas. Vamos lá. E aí, eu separei mais 2 trechos só para pautar, então, essa museologia social e a museologia comunitária, porque são termos mais utilizados aqui no Brasil. A museologia social, nesse texto, Mário Chagas e Inês Gouveia, eles falam que ela se caracteriza pelos compromissos sociais que assume, destacando os processos de utilização do poder da memória para a mudança social e emancipação das comunidades. Esse é um texto de 2014 muito interessante porque eu compreendi como um texto resposta, porque eu também falo que faço museologia social. O pessoal, quando viu ali o currículo, Gilson Leu tem lá a museologia social, a gente marca esse lugar, e aí a gente tem sido muito questionado, mas toda museologia não é social? E aí é uma resposta, acho que uma resposta bem que me agrada, porque tem a ver com compromisso social. E o que eu quis dizer lá no começo com a definição de museu mesmo do ICOM é que todo museu deveria ter, então, esse compromisso social, né? Se é a serviço da sociedade, né? Mas acaba que fica na retórica, na maior parte das vezes, por mais que a gente tenha, assim, a gente está caminhando, mas eu acho que ainda tem muito da retórica. E aí me agrada muito pensar isso, e é nisso que eu acredito, que essa museologia social, ela tem um compromisso com isso. Já a museologia comunitária, e trazendo o texto da Teresa Morales com o campo, ela vai fazer essa... ela vai diferenciar o que é um museu convencional de um museu ou tradicional do que um museu comunitário. E ela fala que esse museu tradicional, ele surge com base em uma história de concentração de poder e riqueza, que é um museu moderno, ocidental, que se refletia na capacidade de concentrar tesouros e troféus arrancados a outros povos. Então, ela primeiro marca esse lugar para ela falar, olha, o museu comunitário tem uma genealogia diferente. As suas coleções não provêm de despojos, mas de um ato de vontade. O museu comunitário nasce da iniciativa de um coletivo, não para exibir a realidade do outro, mas defender a própria. É uma instância onde os membros da comunidade livremente doam objetos patrimoniais e criam um espaço de memória. Então, na realidade, pelo menos na minha perspectiva, eu tenho utilizado o comunitário muito mais quando parte dessa comunidade. A museologia social como algo mais amplo, para esse compromisso que a gente assume, e a museologia comunitária,
que é uma museologia em primeira pessoa, que para mim não está só nos museus comunitários, ela pode, e um dos exemplos que eu vou mostrar é uma museologia comunitária feita no museu tradicional. Vamos lá. Que elas queriam muito, que elas acreditavam que eu ia fazer aqui. Então eu liguei para o secretário de Cultura lá, que era lá de Londres, e falei para o senhor Bercotti, e daí as diretrizes, como é que eu faço uma semana de cultura? Aí ele falou, mas para quem a senhora vai fazer? Eu falei, José J.V. Por quê? Porque ele é nascido aqui nessa cidade onde eu moro. Mas eu não posso acreditar que José J. Veiga é de Corumbá de Goiás, aquela cidadezinha daquele tamanho. Ele é, não é só ele não, tem muita gente mais. Então, eu entrei nesse trabalho, gostei muito, tive sempre muito apoio dos intelectuais aqui de Goiânia, das autoridades. Dr. Chaú foi o que trabalhou conosco desde o princípio, então nós fazemos umas semanas de cultura. E é uma associação de cultura e defesa do patrimônio histórico, que são pessoas voluntárias da cultura. Então eu vi aqui a nossa ilustre palestrante, que falou com tanta clareza, com uma dicção maravilhosa, que é uma das coisas que mais eu admiro, é a dicção da pessoa quando ela fala com os outros. Não é? Ela precisa se fazer entender. Então, nós estamos agora inaugurando um museu sacro. Nós estamos trabalhando pela musealização da Igreja Matriz, da Santa Pedro de França, que é uma igreja que começou sua construção em 1747. Uma igreja simplesinha, pequenininha, mas com umas imagens bonitas. E nós, então, fizemos um projeto do fundo e conseguimos a verba dali, o museólogo que tem nos ajudado muito, faz parte da equipe da implantação do nosso museu. Eles são todos muito gentis. E então, quando você passou, posso falar com você? Tem idade para você me aberta. Aí, quando você passou aquelas exposições que são feitas, claro que a gente, depois que adquire um certo caminho e consegue um lugar, a gente quer sempre aumentar, progredir. Então, eu achei muito interessante a gente fazer, além da montagem do museu, a gente fazer exposições esporádicas. Aí, de que forma nós podemos fazer? Manter esses profissionais nesse trabalho, que pelo que você falou, eles duram de 3 a 4 anos, né? Então é uma assistência constante. Então eu queria saber se a gente faz projetos com espécie de incentivo ou que a gente teria que contratá-los. Gostaria de ser discutido. Muito obrigada. Próxima pergunta. Camila Gutierrez. Então, é muito bom, né, você falar de afeto, que afeto tem a ver com a gente, e realmente tem muito a ver com a gente, porque o primeiro encontro mesmo foi produzido por 2 pessoas que trabalharam, que amam muito esse lugar, né, que sou eu e a Luane, e entre outros também do grupo, né, da equipe, e foi feito com muito carinho e trouxe muitas respostas, e mais trabalhos desses, assim, eu acho que são importantes para a instituição. Mas não é nem sobre isso, assim, é falando também dessa instituição, mas dos trabalhos, das exposições que são feitas aqui e que a gente tem muito pouco, né, dessa artista mulher, assim, porque desde 2013, que foi o levantamento que eu tive acesso para fazer o TCC, a gente teve uma exposição individual da Ana Maria Pacheco e desde então nenhuma outra. E várias individuais de artistas masculinos. O ano passado, mais próximo, a gente teve Poteiro. Esse ano a gente vai ter uma outra exposição também de um artista masculino. Então, essa ausência, e mesmo quando são
exposições em grupos, como Vocês Vê Simultânea e também o Só Corpo, a gente tem poucas artistas femininas nesse grupo e os trabalhos delas, às vezes, não são vistos na sua totalidade. A gente estava falando ontem no Museu Antropológico de trabalhar às vezes uma obra numa instituição, e como isso pode ser rico, num Só Corpo a gente tinha uma obra que a gente via, eu e uma amiga minha que trabalhava aqui, a Tarsis, a gente viu um teor muito grande de feminista, e a gente não conseguiu trabalhar isso no período que a exposição estava aberta. E também teve na Vocês Vê Simultânea uma obra de uma outra artista que ela trabalhava com o seu próprio nu, e que isso era muito sexualizado nas nossas ações educativas que a gente fazia, e que era muito difícil trabalhar com os adolescentes, principalmente meninos, com esse trabalho dessa artista, se não me engano, a Rava. Michele? Pode. Mas um pouquinho mais alto, pode. Então, só para falar um pouquinho, quando ela colocou as obras da Rosana Paulino, que é uma das artistas que eu admiro e acompanho o trabalho dela, quando ela colocou aquela imagem daquela série Assentamentos, né, que me veio muito como mulher negra, me vi nessa representação, até porque ela coloca as costuras é a nossa força, eu achei, é a forma como a gente é curada, ela coloca meio que aquelas tramas como cura. E se a gente pensar a representação da mulher negra hoje nos museus, qual que é a cura que a gente tem em relação a esse trauma que é ser colonizado? Então, eu coloco exatamente essa imagem. Como que a gente se cura desse trauma que é ser colonizado há muito tempo? E pensando nos museus também, como que a gente consegue pensar isso nos museus? E também a questão do sistema de arte no Brasil. Ele é colonizador, ele é racista, e eu venho muito dessa questão de pensar qual é a condição da mulher negra nesse meio também, em relação aos museus, em relação à produção artística, em relação ao processo artístico desses artistas. E queria saber se você tem alguma opinião sua sobre... Você acha que os museus eles se negam a discutir essas questões ligadas à sociedade, questões ligadas a isso, a uma sociedade que talvez pense é livre de preconceito, mas os museus eles não têm ou eles não querem discutir sobre isso. A gente sabe que a gente está começando a discutir sobre isso. Esse evento já estamos avançando em discutir sobre isso aqui. E os outros museus? Pensando no cenário de Goiânia, pensando esse cenário de Goiás. Porque eu sinto muita falta dessas discussões nos museus e pelos museus. E quem se propõe a fazer essas discussões? A gente tem que ter uma pergunta dessas discussões. E também pensando em mediação cultural. Pensando no patrimônio e mediação cultural em relação a esses conflitos. Em relação a pensar e problematizar o tempo todo essa cultura hegemônica. A gente tem que problematizar o nosso papel enquanto mediador cultural, é pensar e problematizar essa cultura hegemônica e também questionar a memória, pertencimento e a quem esse patrimônio representa. Então, eu queria saber mais ou menos um leque sobre como que a gente pode pensar essa mediação cultural de uma forma emancipadora e libertadora. A gente consegue fazer isso no meio desse tanto de conflito. Mas isso. É muito interessante que a Camila e a Michele tragam para a gente essa visão para nós enquanto Museu de Arte Contemporânea. É interessante que a gente pense, repense mais isso daí para a nossa prática mesmo de exposições. Então, obrigada, e é algo que realmente nas próximas exposições eu tenho certeza que a gente vai militar por isso daí, tá bom? Obrigada pelos comentários. Maria do Carmo, então, como a senhora já mencionou que a senhora está no céu, então, Maria do Carmo, obrigada, assim, pela
pela pergunta. Fico contente de saber desse processo lá em Corumbá. Como eu falei, não conheço ainda. Sobre o financiamento das exposições, uma coisa que a gente prepara a fala e ela é muito rápida, a gente quer falar muita coisa, né? Eu sempre quero falar muita coisa. Então, assim, as duas exposições, elas estiveram relacionadas à elaboração de plano museológico, de planejamento institucional. Então, as duas decorrem disso. Então, dentro desse documento, eu não sei como que está isso lá nesse processo do museu, no plano museológico, a gente tem vários programas, e, por exemplo, o programa de recursos humanos, eu não sei se esse museu vai ter uma equipe, se vai contar só com voluntariado, né, como você mesma falou que é voluntária nesse processo, porque se o museu ele tem uma equipe, esse plano museológico vai se deter sobre isso, entre tantas outras coisas, recursos humanos. E também ele tem um programa de recursos financeiros, se ele consegue prever isso e programar, ele pode colocar essas exposições no cotidiano. Né, se ele já tem, ainda que seja uma verba mínima, mas eu vejo muito assim a questão profissional, né? Se tem um profissional de museologia que esteja lá no museu, né, para além daqueles que colaboram em ambos os processos, eu não trabalhei nesses museus, eu entrei como colaboradora durante um tempo, mas esses museus, e para dar o exemplo do Museu do Alto Sertão da Bahia, ele hoje tem 2 museólogas atuando, então tem uma continuidade, porque mesmo quando a gente não consegue a verba, se tem um profissional lá, ele vai tentar com a criatividade que sempre temos e com, enfim, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa, ainda que sejam exposições às vezes menores, né, com o que a gente tem ali ao nosso dispor. Então a questão, eu não sei como é que é o caso desse museu, se tem algum profissional. E se ele não tem um profissional permanente, a ideia é manter uma parceria. Eu sugiro parcerias com profissionais de museologia que sejam parceiros durante mesmo, até porque se não tem uma verba e não tem profissional, os editais são eles que vão permitir. Então é importante ter essas parcerias para que essas pessoas ajudem a elaborar, para que esses editais que essa verba seja obtida para fazer essas exposições. Então depende muito desses contextos, porque quando tem o profissional, ele acaba construindo aí alternativas. Se não tem o profissional, então mantém essa rede, já tem a associação e tudo, então mantém essa rede de colaboração com profissionais para que eles possam ajudar e é isso, a realidade vai ser muito os editais, né? É o que eu penso, assim. E as exposições, elas têm diferentes tamanhos. Por exemplo, a exposição que eu mostrei do Alto Sertão, eu coloquei ali 2 painéis. Tem um terceiro que é uma explicação do que é o Museu do Alto Sertão da Bahia, que eu não projetei aqui, que é um texto que é único, porque tem que ver que essa exposição ela tem 9, né, são 9 núcleos. Então tem um painel que é o mesmo, que fala o que é o museu, tem um painel que diz o que é aquele núcleo e o resultado da pesquisa. Então são 3 painéis que inclusive estão expostos de maneira diferente. Alguns grupos não deixam expostos e usam só quando vem alguma visita ou quando vai para algum lugar. Alguns deixam montado e tem alguns desses painéis que estão, por exemplo, numa pequena igreja desativada de uma das comunidades. A comunidade tem uma igreja nova, então a comunidade antiga tem lá os painéis. Algumas comunidades colocaram objetos também, porque esse museu, a ideia não é tirar os objetos lá das comunidades, então os objetos eles ficam lá e eles que vão escolhendo o que eles vão expor, enfim. Então, na realidade, são painéis. E o que eu falei do tempo é justamente isso. Hoje eu vejo muito que é o profissional. Se tem alguém, e se não pode ter aquele profissional contratado, ter a parceria. Porque eu acho que, assim, tendo profissionais, tendo rede de colaboração, os outros custos a gente consegue. E não adianta a gente ter muita verba e não ter profissional. Então, acho que é isso que eu acho que é o mais importante. Camila, a questão dessa ausência, eu acho assim que a gente precisa fazer mais pesquisa sobre essas questões. Eu coloquei o exemplo do trabalho da Júlia, mas acho que a gente tem que fazer outros trabalhos, assim, trazendo numericamente também, acho que é importante, porque a gente, né, para mim foi muito surpreendente ver o trabalho dela e falar 4% ainda, 2012, é isso mesmo? E eu acho que é pesquisa, a importância da pesquisa nisso, da gente mostrar isso, tem que ser uma militância com esses dados e com esse olhar, né? Eu acho que muitas vezes, e essa questão
claro que esbarra quando você fala da questão das obras e desse olhar para uma sexualização, né? Então, também esbarra nessa questão dos corpos. Nós, mulheres, nossos corpos nos museus são objetificados e são também sexualizados constantemente. Então, até a crítica desse coletivo Guerrilla Girls é porque os corpos nus são os nossos, a gente está ali objetificada, mas a gente não está ali como autora, né? Então, eu acho que é pesquisa, a gente tem que fazer mais pesquisa. Até você tem dados, como eu conheço, né? A gente trabalhou junto, pega os dados lá da Mona e faz um artigo sobre isso, porque você tem os dados, né? Você tem muita coisa que não entrou no trabalho, então valeria você voltar para essas exposições que você tem os dados e trazer isso à tona, acho que seria bem bacana. E Nuccelli, eu agradeço, assim, você viu que eu tenho, eu gosto muito do trabalho da Rosana, mas eu tenho muito cuidado de mostrar essas coisas, e falando em corpos, e falando de tudo isso, a mulher negra, a gente sabe que é uma realidade muito mais dolorosa, né? E como eu não estou na pele dessa mulher, eu não posso, então gosto muito mais de te ouvir falar, e sei que você tem um trabalho sobre isso. Eu acho que, e aí mais uma vez é a pesquisa, eu sei que você está fazendo pesquisa, e é a pesquisa militante, somos pesquisadores militantes, cada qual na sua militância. Então, com certeza, a sua pesquisa com esse olhar colabora muito. E sim, os museus não querem falar sobre isso. Você fez uma pergunta se eu acho que eles se negam. Se negam o tempo todo. Acho que a gente não pode perder a questão da trajetória histórica. São instituições feitas para isso, para controle. São instrumentos de controle de normatização. Normatizar corpos e mentes. Criar o cidadão adequado para um Estado nacional. É esses museus. Cabe a gente pegar esse museu e virar ele do avesso, né? Mas ele não quer. E nisso a gente esbarra toda hora. Toda hora, não é fácil, é sempre muito tenso a gente lidar com isso, né? Quando eu falo do Museu do Alto Sertão, eu falei um pouco, né, que tem tensões. Ele tem tensões também, porque nem todo mundo do coletivo acha que esses núcleos museológicos deveriam talvez existir ou... é muito complexo, porque o museu ele tem um evento lá anual, e um momento que a gente ainda estava no projeto, as comunidades vieram para fazer palestra. Então elas sentaram aqui e deram palestra na universidade. Eu não sei se isso está sendo mantido, porque isso causou, sim, incômodo para algumas pessoas que estavam no coletivo e que tinham visões diferentes, de universidade e de conhecimento. Então, quando você coloca uma liderança quilombola aqui na frente dando aula, numa universidade, e foi feito isso... É complicado, tem resistências, e a gente sempre tem que ir tentando. Eu acho que a mediação é um lugar de resistência também. Sim, a gente consegue, porque ali na nossa fala, tanto solitária, né, quando a gente trabalha com isso, com o público, a gente vai trazendo questões, né? Mas claro que esbarra, porque é o que a Camila falou, chega um grupo, aí o grupo lá dos meninos, né, por exemplo, e aí eles começam, como que a gente muda uma coisa que está ali, que vem sendo construído machismo na cabeça deles, e eles, né, enxergam aquele corpo não com a sensibilidade de uma obra de problematizar, não, eles enxergam dessa forma. É um trabalho muito difícil, mas eu acho que a gente também muito apaixonante. Os poucos, eu fico muito emocionada com o pouco que eu consegui. Acho que eu mais errei no que eu trabalhei, eu continuo errando para aprender, mas o pouco que a gente acerta dá um prazer muito grande. Eu me lembro que lá nessa exposição lá de Lins, foi muito legal as pessoas chegarem e eu escolhi essa foto, esse é meu texto. Eu acabei nem contando o que aconteceu com a usina. O que aconteceu é o seguinte, quando a usina também recebeu, claro que quem trabalhava na usina, a gente entrou na usina falando que queria fazer um trabalho com essas pessoas. Tinha um grupo, foi fazendo o trabalho. Aí saiu o texto. Quando eles viram, eles falaram que não queriam que aquele texto saísse. Porque o texto fala de dor, o texto fala de preconceito, fala, né, em muitas mulheres. Porque o grupo, numericamente, as mulheres não eram a maioria, mas elas tomaram muito a dianteira do processo todo. Isso foi legal. Isso também porque acho que eram mulheres ali também mediando, então a mediação, ali eu era uma mediadora também, acho que isso acabou vendo à tona. Então, a usina que estava... Então, o nome não é mencionado dessa usina, e a gente correu o risco de colocar, eles poderiam ter feito alguma coisa, não fizeram, mas houve uma tensão, porque o texto falava de dor e de preconceito, e a usina quer dizer que
os funcionários estão super bem, que está tudo legal, e não é assim. A gente sabe que é um trabalho de muita exploração, e sim, a maior parte das pessoas que eram mulheres negras e homens negros, que estavam ali vindo do Maranhão, da Bahia, para trabalhar em São Paulo, em situações muito, muito diversas, horríveis mesmo. Então, assim, os museus se negam o tempo todo a falar disso, e eu acho que a gente tem que continuar tentando falar, mesmo que a gente desagrade, né? Assim, mesmo que às vezes a nossa fala, né? Mas com relação a Rosana também adora, mas também não me sinto muito à vontade de explorar mais elementos, embora eu tenha lido os trabalhos dela. Tem uma aluna que eu estou trabalhando com ela, estou aprendendo muito com a aluna, porque é uma mulher negra, lá da antropologia, ela não está aqui porque ela acabou de fazer uma cirurgia, e muito assim eu jogo para ela, falar, então agora você vai, porque é o lugar dela, né, como pesquisadora, que é o INE. Então, na realidade, são reflexões que eu tenho feito nesse diálogo com ela, mas o trabalho é dela, e eu fico feliz de poder aprender, porque tem um lugar do outro, né? Acho que chega, acho que também a museologia e os museus gostam muito de falar no lugar do outro, e isso acabou, né? Isso acho que a gente precisa resistir, né? Essa aproximação. Só gostaria de comentar mais uma coisa, e até o Gilmar aqui, o nosso curador, ele poderia até explicar melhor. O Mar queria abrigar uma exposição de artistas negros, que é uma militância forte do Gilson, nosso coordenador, e o próprio Gilmar aqui. Por conta dessa reforma, que até agora não começou realmente, a gente não sabe quando vai acabar, foi necessário abrir mão de abrigar essa exposição. É uma exposição importante, que é uma exposição chamada Voz do Silêncio, com artistas hoje, que tem se discutido muito o papel do negro dentro das artes visuais, e a contribuição, que não é de hoje, né? A própria exposição da Pinacoteca, se você for olhar os nomes dos artistas negros do século XIX, XX, há uma... Bom, dessa até uma obviedade a gente falar disso. Essa exposição chamada Voz do Silêncio, o Museu abrigaria, porque é uma exposição que está correndo por algumas cidades goianas e vai para algumas capitais também do país. Infelizmente a gente não pôde abrigar porque, em virtude da gente ainda não ter um cronograma oficial da reforma. E essa reforma, museologicamente, ela é muito importante, porque ela vai dar cabo a problemas que nós vivenciamos. Eu estou aqui já há alguns hiatos, mas desde 2006, com a inauguração do Centro Cultural, e muitos problemas não foram resolvidos, foram sendo postergados, e nós temos esse resultado agora. Mas felizmente isso vai acontecer, e futuramente a gente vai poder estar abrigando essas outras manifestações também, que eu acho que é totalmente inserido dentro do processo também. A minha pergunta é daquela emoção que você sentiu em todos esses dois espaços, na confecção dessas pesquisas, que esse material humano adquirido por você enquanto pesquisa influencia profundamente nesse processo dessas exposições, além da emoção que elas te causam, pela história, pela arte de cada um, até que ponto isso está essencialmente dentro dessas responsabilidades, não dentro da responsabilidade, mas dentro de um trabalho seguro de um museólogo diante de uma situação diversa como essa? A Márcia quer fazer uma pergunta, a professora Manuelina também. Eu quero só pontuar algumas coisas aqui rápido com a fala da Camila, que até realmente é um anseio que a gente percebe dessa falta de exposições de artistas mulheres, até um anseio que eu percebi da própria artista Selma Parreira, né? Em conversa com ela demonstrou muito assim, tocada com isso, e é uma da exposição que nós não fizemos esse ano devido à questão aí da reforma que vai começar.
Mas, Camila, o ano que vem está previsto para março a exposição da Selma. E muito boa sua colocação. Realmente a gente precisa rever isso e trazer mais artistas para dentro do museu. Com essa discussão de gêneros aqui hoje, foi muito importante para a gente começar a pensar, trazer essa reflexão para dentro do museu, porque realmente o papel da artista mulher, tem até uma professora da PUC que está fazendo um trabalho sobre as artistas que estão no acervo do museu, e eu acho sim relevante essa discussão, esse assunto, e vamos pensar nisso, tá bom? Obrigada. Professora Menina. Adorei essa tatuagem. Bom é que pode trocar. Na verdade, vou fazer uma pergunta para a Camila, até já pedir desculpas a ela que não vou poder ficar até o final do debate, fica deselegante fazer uma pergunta agora e sair, mas eu queria aproveitar o público presente para fazer uma colocação que eu acho importante divulgar, e eu fui num debate do Zoroastro que eu queria ter colocado isso, mas o debate começou, a palestra começou às 2, o debate terminou 6h30, eu achei que era demais ainda vir fazer divulgação. Mas acho que é importante a gente divulgar, principalmente que a Maria do Carmo, né, falou da questão do financiamento, que a Lei Rouanet tem tido muito pouca procura de projetos de museus. Eu estou lá agora, na bancada de patrimônio, avaliando projetos. Tem uma situação privilegiada no momento para projetos na área de museu, porque a bancada de patrimônio sempre foi composta por 2 arquitetos e uma pessoa que era representante do ICO. E esse ano, por uma série de fatores, o IAB acabou encabeçando só emplacando, né, que a gente diz, uma pessoa, e o ICO 2. Então, tem 2 pessoas da área de museus. A gente tem avaliado mais projetos de patrimônio imaterial. Semana passada eu estive lá e avaliei vários projetos de capoeira, e de museu não tinha nenhum semana passada. Os que tinham eram reforma, mas aí o arquiteto fica sobrecarregado porque tem que avaliar todos relativos à reforma, seja museu ou não seja museu. Agora, projetos de exposição, de ação educativa, de reserva técnica, de 1000 outras coisas, podem ser enviados. Assim, só resumidamente, tem uma nova instituição normativa que eu também não estou muito por dentro ainda. O Ministério da Cultura fez uma revisão da antiga, porque um dos grandes problemas, além de que teve CPI da Lei Rouanet, tinha um monte de suspeita que acabou se vendo que era infundada, né? Mas, basicamente, o grande problema é que tinha muito projeto para essas bancadas avaliarem, e 95% do que era aprovado por nós, né, não captava os recursos. Então, agora o que eles fizeram, uma das grandes alterações, eu ainda tenho que ver a IN com calma para ver tudo que alterou, mas a grande é que o projeto primeiro vai entrar na área de admissibilidade do MINC. Quando quando eles disserem que é admissível, vai primeiro captar 10%, salvo engano, ou 15% do recurso, aí vem para avaliação. Então, para forçar o proponente a já fazer contato com alguma empresa, com alguém que vai fazer o investimento antes, porque muita gente mandava o projeto e depois de aprovado ia tentar fazer os contatos, às vezes, na maior parte das vezes não estava funcionando. Então, só para falar assim também que pessoa física também pode investir nesses projetos da Lei Rouanet, salvo engano, 6 a 8% do imposto de renda. Lógico que pessoa física paga muito pouquinho, né? A gente paga, sei lá, R$300, R$1.000, mas tem pessoas físicas que pagam muito mais. Né? 6% de R$1.000 é 60. Eu gostaria de colocar R$60 no projeto de museu, se me procurassem. Dá para fazer um pool, né, de pessoas que investam no projeto de museu. E nas outras áreas, música, artes visuais, etc., a pessoa que botou o dinheiro lá recebe 80% de isenção do imposto de renda. Por exemplo, se eu botar meus R$60 em música, eu vou, na verdade, abater do imposto de renda, sei lá, 48%, 80%. Mas se eu colocar na área de patrimônio, é 100% de isenção. Então, eu simplesmente deixo de pagar o imposto de renda para colocar nesses projetos. Eu teria o maior interesse com contribuição pequenininha, mas para vários empresários, na verdade, não faz diferença, porque é o que eles pagariam de imposto de renda mesmo. E aí o projeto sai com todas as logos e divulgação. Vocês sabem,
como é que é isso aí. Acho que é importante divulgar para que apareçam mais projetos, que não sejam só projetos de reforma de edificação, inclusive para fazer plano museológico, para fazer plano anual de manutenção do museu é possível, dá para contratar um monte de coisa com projetos da Lei Rouanet. Não são só projetos de 1 milhão, de 3 milhões que passam por lá, não. Semana passada passou coisa de 50 mil reais, o projeto estando bem justificadozinho, é bem tranquilo, tá bom? Então, só para fazer essa divulgação, parabenizar a Camila, dizer que eu gostei muito da diferença que você fez entre responsabilidade social e função social, né, que eu também já fui desafiada com esse tema de responsabilidade por aí também. E se você quiser comentar, mas é chato porque eu não vou poder ficar para ouvir, mas depois a gente pode conversar e você pode dialogar aí com a turma, que o Icofom vai se reunir daqui a umas 2 semanas para discutir mais uma vez o conceito de museus. Quando você falou que é um conceito em movimento, acho que seria bem bacana que, de repente, se a gente tiver contribuições de coisas que a gente acha que ainda não estão contempladas no conceito de museu renovado em 2007, a gente possa mandar essas sugestões para lá. Aí, se vocês conversarem, chegarem a alguma conclusão, você me passa depois. Tá bom. Obrigada, professora. Informação maravilhosa, incrivelmente útil para a gente. Sobre a questão do material humano, né? Primeiro, só a questão da função social, que na realidade a Manelina, é bom que ela tocou nisso, da responsabilidade, é porque, para mim, eu fiquei 12 anos na iniciativa privada. Trabalhei em empresa, com projetos e tal. Essa ideia da responsabilidade social, ela me incomoda a partir da minha trajetória. Qual que é a minha trajetória? Disso, lá pelas tantas, não é feito necessariamente, é bem diferente do que a gente quer fazer nos museus. Porque isso daí é uma empresa que quer mostrar que é responsável, ganhar uma chancela. Isso também passa com as possibilidades e perigos desse tipo. Até acho fantástico, acho que a gente tem que mandar para a Lei Rouanet, só que a gente também não precisa, a gente não pode ser ingênuo de que isso também envolve essa questão de empresas que... E aí isso cruza até com o que a Nutiele colocou, porque eu fico pensando, tá, vamos mandar lá para a Lei Rouanet, Nutiele, o coletivo, eu sei que você tem conversado, tem atuado aí no coletivo de mulheres negras que trabalham com arte. Então, assim, vamos mandar, né? Mandem, assim, porque algo me diz que a aceitação desse tipo de proposta é menor. Algo me diz, eu não tenho os números, mas eu fico pensando também nisso. Eu acho ótimo, a gente tem que mandar, mas eu também não olho isso com ingenuidade. Para mim, é responsabilidade social, porque eu sou uma pessoa que trabalhou na iniciativa privada, trabalhei com empresas toda a vida, e essa questão de responsabilidade social, ela é uma faca também de 2 gumes, e a gente precisa, não quer dizer que a gente não vai ocupar o lugar, a gente tem que mandar os projetos, sim, acho ótimo, só que a gente ocupa e faz a reflexão, e vê se todos os projetos, né, toda a diversidade, por exemplo, um projeto de uma exposição com um coletivo de mulheres negras, como que seria? E aí, assim, eu fico pensando que os museus também podem até... é legal saber o que a Márcia colocou sobre essa exposição prevista da Selma Parreira aqui, mas também fico pensando se os museus também não poderiam abrir para coletivos que estão aqui na cidade e que poderiam produzir também, eu acho que exposições experimentais, espaços dedicados a isso. Eu acho que também é uma prática que o museu, mesmo o museu tradicional, ele pode ter um espaço em que, né, isso aconteça de uma maneira mais fluida. Eu acho que também ocupações com isso, fico pensando. Agora, a questão mesmo do material humano, por exemplo, do que eu falei, que eu me emocionei, é porque, assim, para mim, também a função social tem a ver com ressonância. E a ressonância, usando o conceito mesmo do José Reginaldo, que é antropólogo, então essa ideia da ressonância do museu, para mim tem a ver com participação. Então as 2 exposições foram feitas juntas, e são pesquisas. Elas estão documentadas, elas têm um material também salvaguardado. Então não é só a exposição, eu tenho uma pesquisa, eu documento, isso fica registrado no museu. Então tem todo esse processo que a exposição é o que eu coloquei aqui, mas ele é mais longo, não sei se é isso que... Mais ou menos o que foi ter falado aqui com relação até, deixa eu lugar,
Claro, você está aberto a pegar a todas as manifestações. Eu sou contra qualquer rótulo que coloque a questão da mulher negra ou da mulher. Eu acho que, fundamentalmente, é uma pessoa que realmente desenvolve um trabalho artístico com qualidade. Sou a favor ainda que essa exposição, inclusive, da Pinacoteca do Cunha, é justamente mostrar o quanto é rico a produção da mulher negra, artista brasileira, mas não como todo, como aqueles velhos chavões, com aqueles velhos conceitos embutidos do que o negro deve fazer para se mostrar enquanto negro. Então, eu acredito, sobretudo na relação da arte, que esse artista negro não tem. Então, na verdade, é um conceito que nós devemos sempre estar a eu acho que ainda mais essas questões estiveram tanto à tona, é papel do Museu de Arte Contemporânea comentar essa situação, essa relação. É exatamente arte, mas também que se esperava. Também havia um preconceito. Então, nós vamos chamar 20 mulheres no dia 19 de março para fazer uma exposição e o assunto se esgotava. Eu nunca vi exatamente uma questão da mulher nessas exposições, sentir uma dificuldade nisso. Hoje não, porque nós temos uma grande quantidade de mulheres goianas, brasileiras, negras, que produzem um trabalho de altíssima qualidade e falam, inclusive, batendo na tecla, batendo na própria questão do preconceito dentro da negritude mesmo do trabalho. Isso é tudo elevado de uma maneira de qualidade artística. Então, eu sou a favor que a gente possa, na maior parte do que a gente está fazendo, mas é um movimento que depende também da relação desses coletivos técnicos. Então, a gente está aberto, mas eles também devem ir aos museus também e emplacar as suas ideias, o trabalho que cada um tem. Mas quando você tem um trabalho de qualidade, eles sobretudo essas questões que eu acho importantíssimo estar sendo tocado na sociedade brasileira. Eu concordo. Assim, eu acho que assim, tem uma... Eu tentei hoje, fiz um outro percurso, porque assim, geralmente, como eu trabalho muito com essa dita metodologia social e falo muito sobre esses assuntos, eu começo muito pelas ações. Então, a responsabilidade social, a gente podia ter vários exemplos, né? No final, eu coloquei um pouco lá do trabalho da Pinacoteca, que é formar educadores sociais. Então, assim, como sugestão, acho que o museu ele tem um núcleo de gestão educativa e eu tenho visto que o museu tem se aprimorado do tempo que eu estou em Goiânia nessas questões, mas eu acho que passa por, sim, inserir nesses programas desenvolvidos pelo núcleo coisas especialmente voltadas à questão social, à inclusão. Eu acho que a Pinacoteca é inspiradora nesse sentido, quando leva pessoas para lá que normalmente não iriam, e lá hoje eles já estão em outro momento que as pessoas vão, por exemplo, pessoas em situação de rua e produzem obras e tem uma exposição fotográfica. É muito nesse sentido que eu quis dizer também, que eu acho que é inspirador, mas hoje eu quis fazer um outro, eu meio que fiz um deslocamento, porque tenho pensado muito na minha prática, nas minhas pesquisas, o quanto também é necessário confrontar também esses discursos dos quais eu sou herdeira também, todos nós, né? Então, assim, pensando o discurso e que não adianta, e aí vem a minha crítica ao chavão responsabilidade social, ao museu tem responsabilidade social, tá lá o chavão, mas a exposição, elas continuam com aquelas mesmas ideias aí. E aí eu acho que os museus de arte, eles têm Eu sou da arqueologia, né? Eu conheço muito mais os museus de arqueologia e de antropologia, de história. Mas, assim, eu aprendo muito com os museus de arte porque eu acho que eles têm uma oxigenação por conta da arte muito maior, eu acho. Inclusive, já tive experiências muito felizes de juntar arqueologia e arte, né? Que eu acho fantástico. Então, assim... mas eu acho que são espaços muito potenciais para isso, né? Eles têm muito a ver com isso. Eu acho que lá no Museu de Arqueologia a gente esbarra em questões mais complicadas, mais complexas ainda, né? Que é a ideia de que só lá sim, porque, por exemplo, a arte, sim, tem uma qualidade artística da arte, mas assim, a arqueologia tem ali, eu sou arqueóloga, então eu tenho esse poder de ser, uma relação de poder. Eu defino o que é patrimônio arqueológico para os outros,
lá pelas tantas. Claro que isso hoje a gente está desconstruindo. Semana passada, na sexta, eu estava num fórum de arqueologia e gênero que tinha umas 200 pessoas. Eu não imaginava, chegou e todo mundo falando, a gente não deu nem para falar nem 1% do que a gente queria, umas meninas com pesquisas interessantíssimas, pensando nessas coisas lá na arqueologia. Claro que a gente também está mudando lá, mas é um pouco isso. E a herança também, né, Camila? Que nós temos, eu digo a qualidade artística diante dessa herança arqueológica e cultural que nós temos, incrível. Temos livros sobre a longevidade que foi a escravidão no Brasil, a crueldade, toda essa coisa que foi embutida ao longo do tempo também, que eu acho que a arte tem que fomentar o tempo todo. Sim. Acho que eu comentei, não sei se tem mais perguntas. Mais perguntas? Não, é só um comentário. Assim, pensando em exposições, pensando no cenário de arte goiana, eu me pergunto, onde estão as mulheres negras nos museus de arte? A gente teve um trabalho de curso da Cleia, onde ela fez um mapeamento das mulheres artistas. Há poucas mulheres artistas, mas não há nenhuma menção à mulher negra como artista. E na fala do Gilmar, ele fala que conhece muitas mulheres artistas goianas. Não, eu falo que conheço mulheres artistas e que sempre descambaram em exposições que acontecem sempre no dia 19 de março, com temáticas que não levam a fundo as questões da mulher negra, por exemplo, da própria questão da mulher. Levam-se obras femininas, mas não se leva a arte para esses espaços. E eu acredito, como eu te disse, o museu está aberto a essas manifestações todas, e que há artistas negros, brancas, sabe, com trabalhos de indiscutível qualidade. Eu acredito que o museu, por exemplo, não é como um sensor, mas como um local que está apto a abrigar essas manifestações. Como nós temos um museu, como tem outras galerias que vão abrigar trabalhos de artistas mais jovens, nós podemos estar com trabalhos de artistas que já estão com uma obra consolidada. Mas aparecem alguns artistas agora, por exemplo, negros, como é o caso do artista do Dalton de Paula, digamos. Então, assim, onde estão essas artistas negras é uma pergunta também que eu faço para você. Então, é uma relação que eu estabeleço. Eu só te digo que a qualidade do trabalho está justamente na defesa do que você faz, do que você diz enquanto artista negra, mas que a arte sobrepuja essas questões também. Então, assim, o museu está aberto, mas o museu não é um sensor que vai resolver um problema social, mas colocar essa ferida, esse dedo também. Então, a gente está aberto a artistas que queiram difundir esse trabalho e essa questão aqui. Continuando. Aqui em Goiânia a gente tem uma galeria virtual de mulheres artistas, chamada Laerida, onde há várias mulheres artistas goianas e há mulheres negras que estão nessa galeria. Eu posso citar, 4. Daiane Costa, Priscila Pinheiro, e que elas não estão nesse circuito, mas elas estão criando espaços para divulgar esse trabalho. Ela está até aberta com a mostra de artes, performances e videoartes que vai acontecer, acho que é no Cabaré Voltaire. Mas no Cabaré, né? Eu isso. Cheguei, inclusive ajudando a divulgar aqui também. Eu participo como eu auxilio a Larissa, que ela estava até aqui. E uma das dificuldades que a gente tem é exatamente achar esses espaços que possam dar visibilidade a essas obras de arte de mulheres artistas. A gente encontra muita dificuldade até mesmo para captar recursos para essas exposições. A gente faz uma exposição pequena num espaço relativamente pequeno, mas não tem uma certa visibilidade também. Infelizmente, só para me colocar junto com esse assunto seu, é uma dificuldade enorme também que se tem do mapeamento da produção jovem contemporânea no Brasil. Independente de cor, raça ou gênero, há uma dificuldade muito ainda que os espaços estejam aptos, por exemplo. O antigo MAC no Parthenon Center, você conhece aquele espaço maravilhoso, fiquei lá durante anos da minha vida ali, ali abrimos inclusive com a exposição de um grande artista negro, que é Arthur Bispo do Rosário. O Luana está aqui, que ela ajudou, estava no período de montagem e tudo. É um espaço que hoje está absolutamente... o espaço está subutilizado. Agora tem um trabalho
Os artistas se uniram, por exemplo, porque uma companhia de dança ia tomar realmente o espaço, ia ficar com o espaço, não é boato. Isso ia acontecer logo no outro dia daquela reunião. Foram todos os artistas da Secretaria de Cultura que simplesmente limou a questão, mas estava absolutamente planejado para ficar. Então, há uma série de espaços na cidade, por exemplo, o museu está aberto, mas eu acho que há muitos espaços que nós ainda precisamos lutar. Particularmente, eu acho um absurdo que um espaço que foi tão bem utilizado, com exposições quase que mensais, assim, ao longo período, mostras de muita qualidade que essa cidade teve, assim como aqui, e hoje não há exatamente um programa. Começou-se agora a ter um programa para o espaço, assim como no caso da Vila Cultural, do MAG de Goiânia. Nós precisamos envolver essa discussão que você fala num sentido muito mais amplo, porque eu acho ela completamente legítima, essa sua questão que você coloca aqui para ser falada. Acho ela super importante. E acho que nós somos muito carentes desses espaços. Mas também sinto uma necessidade muito grande das pessoas de não enviarem projetos com tempo e planejamento que são necessários para a gente obter êxito em toda a nossa luta, seja desde a hora que você começa o trabalho no ateliê até você colocar esse trabalho, expor essa obra e colocar ela à mercê do público. Ela não terminou, né? Aí pensando no cenário Goiânia, mas também pensando no cenário brasileiro. A gente tem o cenário São Paulo, o cenário Rio de Janeiro, o cenário Brasília e o cenário Minas Gerais. Há pessoas que estão ocupando e criando esses espaços criativos para dar visibilidade a essa cultura afro-brasileira. A gente tem pessoas maravilhosas em São Paulo, já criando espaços para discutir isso, fazendo imersão e também pensando no novo conceito para curadoria, né? A gente fala curadoria, mas curar o quê? Curar qual é a voz que a gente vai colocar nessas exposições. Então, olha, o trabalho mesmo daquele artista negro, o Sidney Amaral, que é um artista que nós premiamos há 2 anos atrás, tanto em Anápolis como em Jataí, é um trabalho que vem debatendo essa questão há muito tempo. Isso tem sido falado de 5 anos para cá, isso tem se intensificado mais. Eu tenho visto esse debate ser um pouco mais plangente, um pouco mais combativo, no sentido de se criar essas possibilidades. Eu acho completamente legítimo e necessário, entendeu? Porque tem uma arte produzida por artistas negros de altíssima qualidade feita no país. Assim, a gente também pode falar um monte de nomes nacionais para você. E eu acho que essa iniciativa a gente está aberto para ajudar a estar um pouco mais à frente, a um desenvolvimento maior dessas artistas e dessas linguagens que vocês defendem. Bom, vamos continuar. Você quer terminar a sua fala? Queria só finalizar mesmo. Sim. Aí, pensando nesse cenário, elas estão criando essa nova forma de pensar a curadoria para colocar em visibilidade a todas essas questões que o movimento negro e todos nós buscamos, que é a representação, que ela é importante, a representatividade. E, nossa, agora eu tô perdi depois disso. Que foi a primeira exposição, acho que foi em São Paulo, que teve a visibilidade de ter 2 mulheres negras como curadoras. Então, elas estão pensando criticamente esse novo conceito, né? Que é colonial também, a curadoria, que a gente tem que pensar e criar esses espaços também para dar visibilidade e falar sobre nós. Então, nossa, até perdi mesmo o que eu ia falar, mas pode dar pro Samarone concluir. Só uma questão. Qual o seu nome? Samarone. Samarone. Alguém mais vai querer fazer umas perguntas hoje? Não? Então, você quer vir aqui, falar daí? Boa tarde, meu nome é Samarone. Eu queria fazer uma colocação em relação a essa discussão, porque eu imagino que há uma confusão entre museu e galeria de arte, né? Essas questões de negritude, de mulher, essa interseccionalidade que a gente vai trabalhar, né? Diz mais e muito mais em relação à questão de mercado, circuito de mercado, né? O que amplia muito mais a discussão. Eu imagino que o fato de ter uma pessoa, independente do gênero, né,
exposto no museu não significa que ele vai ter a visibilidade necessária e a sua voz e aliás, as camadas do seu trabalho sejam respeitadas, né? Consiga ser claramente exposta. O que a nossa amiga falou ali é que, embora a mulher ela coloque as suas questões numa obra, não significa que ela, dentro do museu, ela vai ter a possibilidade de ser descascada necessariamente para quem vai ver aquele trabalho, né? Então, a gente tem uma série de dificuldades, né, de complexidades no museu que a gente ainda não lida muito bem. Agora, em relação à questão da Semana Museu e seus Saberes, a gente entender, e aí eu gostaria que você comentasse, porque a questão da ampliação da profissionalização dos cursos, né, vai alterar esse modo da gente ver. Quanto mais negros estiverem fazendo museologia, mais esse atrito vai ser posto mais claramente. Então, assim, eu que trabalho com museu há muito tempo, e muitos que aqui trabalham, sabem que a grande quantidade de profissionais de museologia são mulheres. Isso alterou no perfil do museu essas questões? Não. Né? Então, saber como essa relação dentro da própria estrutura de museu é que vai fazer essas alterações acontecer. Obrigado. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que é melhor ela fazer que deu já. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para a professora a respeito do ponto que ela salientou sobre a criança que fez aquele trabalhinho. E você citou assim que alguém falou assim, não, faz de novo, isso aqui e tal, tá errado. O meu ponto de vista é assim, se o profissional da educação põe vamos dizer assim, essa trava na criança, não, faz de novo, tá feio, será que isso não faria uma criança ser travada ao ponto de pessoas, digamos, ela citou ali, pessoas negras, tá rodando, né? Se esse jeito de ser do educador não atrapalharia no desenvolvimento de mulheres fazendo obra de arte e assim por aí, o que você acha? Ana. Então, assim, só para o que o Samarone colocou, acho que é bem pertinente a gente pensar sobre isso, né, que essa questão também das obras, quando elas estão ali, por isso a importância da mediação, acho que ali quem está na frente ali, né, de luta, porque quem está na mediação na ação educativa que vai receber esses públicos e vai se deparar com essas situações, né, de estudar lá, sabe, qual foi a provocação ali da artista e como que aquilo está sendo lido, né? Isso é um desafio grande, né? Eu acho que é um pouco isso. A questão das mulheres, a questão do curso, eu tenho pensado muito também. No ano passado eu fui na Unicamp, convidada para uma fala semelhante, eu preparei uma coisa, eu fiz uma pequena pesquisa sobre o nosso curso e quantifiquei também os temas. Eu observei que o nosso curso na UFG, a gente tem tido, sim, eu cheguei a 26% de temas que carregam esse tipo de questão, que eu acho que é um índice muito legal, porque eu comparei com outros lugares e a gente está com um índice interessante de trabalhos que problematizam, inclusive um deles foi o seu, que eu quantifiquei. Então, assim, e a provocação que eu levei lá na Unicamp, que era um pouco sobre formação, essa coisa, é que, assim, eu acho que isso é fundamental a gente pensar, porque antes essa museologia comunitária ainda tinha eu, mulher branca, eu fui lá na comunidade quilombola. Será que era o meu lugar? Eu sou mediadora, não sou autora. Mas eu observo que e isso me move, essa professora de museologia, me move que cada vez mais não serei eu, assim, eu vou estar nos espaços outros, entendeu? Claro que eu sempre me coloco como uma mulher periférica, eu sou a primeira da minha família a fazer universidade,
Então, assim, eu vivi uma vida também, mas a minha questão é de classe, né? E de gênero também. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, essa mudança. Eu fico feliz porque eu fui solitária na faculdade que eu fiz. Eu fiz História na Universidade de São Paulo, era eu comigo mesma. Eu não tenho amigos da faculdade. Não fiz amigos. Isso é sério. Não tem. Não tem ninguém. Eu era a única. Como assim? Foi bem difícil, né? Mas assim, hoje em dia eu vejo tudo muito diferente. A museologia está mudando e agora serão as museólogas, os museólogos a partir dessas outras vivências. É isso que me estimula a ser professora. Se fosse aquele pessoal com quem eu estudei há 20 anos atrás, eu não ia ser muito feliz, não, no curso. Hoje eu sou. Bem, então acho que isso é fundamental. Bom você ter lembrado. Depois a gente pode até conversar mais. Eu te passo o trabalho lá da Unicamp, quem quiser também. Que eu não tenho um texto, mas eu fiz uma apresentação e fiz umas provocações com relação a isso, pensando em formação, que eu acho fundamental. E acho sim que também tem essa questão, o sistema de arte ele é mais amplo, mas quando a gente pensa, não sei se eu também fui clara, a questão da responsabilidade social. Claro que o museu, que nem lá no Museu do Alto Sertão, a gente se deparava com isso. Por exemplo, lá tem problema com o Alto Sertão, tem uma questão de água, por exemplo. Então, assim, a Camila acabou de vir de um trabalho no Piauí que ela se deparou com a questão da água, né? Que a gente já conversou, ela foi lá para umas comunidades. Então, assim, claro que o trabalho que a gente faz não vai sanar isso. Eu acho que essa responsabilidade social, que eu já disse que eu prefiro função social, porque é um termo das empresas que usam isso de uma maneira que eu acho que é um pouco... A gente precisa criticar também, mas eu acho que a função social, e foi isso que eu quis mostrar, tem a ver também com quando a pessoa entra aqui, que tipo de discurso ela vai olhar. Isso também é função social. E se eu venho no museu e não me identifico, ou seja, pela mediação, e tenho uma herança de obras aí, elas são de artistas variados, mas por isso a mediação pode problematizar também essas obras que não necessariamente, mas muitas vezes a obra, na realidade, ela vai ter um cunho racista, sexista, tem? Vai discutir. E aí o mediador, cabe a ele, é uma herança, agora é uma obra, a gente não vai jogar lá fora, não, ela tem que ser preservada assim. Então, por isso que a mediação, a ação educativa, para mim, ela é o coração do museu. Para mim, né? Porque eu sempre trabalhei muito esse momento da iniciativa privada, eu andava pelo Brasil fazendo projetos de ação educativa, montando exposições e falando aí de arqueologia, de patrimônio com as pessoas e aprendendo. Agora, Ana, eu acho que não ficou muito claro, quem fez a crítica foi uma mestra da comunidade, não foi a gente, foi uma senhora e era, pelo que eu me lembro, acho que ela estava com uns 12, 13 anos, a menina, mas era assim, a gente é mediador, então como é que foi? Vamos fazer o mapa afetivo? Vamos, mostramos alguns, e daí na hora existe uma trava também, que isso tem a ver com coisa que as pessoas mais velhas, as que passaram pelo processo de escolarização, muitas não, e não é por isso que elas não têm conhecimento, elas têm muito conhecimento, mas essas pessoas, quem passou, pelo menos eu demorei a voltar a desenhar, a me expressar graficamente. Hoje em dia eu me expresso, assim, para aquilo que eu preciso, né, para minha vida. Mas, assim, a questão foi a própria mestra da comunidade, daí a gente mediava, mas foi a discussão entre eles. Porque lá pelas tantas também a gente via que, às vezes, a pessoa estava ali querendo terminar e já sair, porque é muito difícil manter os mais jovens nessas atividades. Não é fácil. Quando a gente marca, vai ter a reunião do museu, vai. Aí vem todos os mais velhos e as mais velhas, né? Eu chamo de mestras e mestres, né, nessas comunidades. Vem. E ter as crianças. A criança até vem, as pequenas vêm. Mas essa idade que eu falei, 12, 13 anos, é a idade que eles começam na adolescência, é mais difícil vir e reter no grupo. A gente observou, porque eles foram os agentes culturais. E a gente conseguiu mais de 200 pessoas, mas tinha comunidade que a gente começava com 20 e terminou com 5. Porque não gostavam daquela, sei lá, também era um erro nosso de alguma condução, alguma coisa, mas então a gente não interviu, mas era uma coisa entre eles, então a correção na realidade era deles, e falaram, não é assim não, a igreja é diferente, era muito assim de querer expressar naquele mapa aquilo, só que quem estava desenhando, e quem tinha o conhecimento, digamos assim, não queria desenhar,
mas queria passar aquela ideia. Então, foi uma discussão, então a gente não interviu. A gente mapeou, assim, ficou olhando, foi ajudando, mas foi mais nesse sentido, de querer entre a comunidade mesmo. Não foi necessário, jamais, não teria sido jamais, não poderia ser um de nós. Mas a Loni deve lembrar, e a Camila, que a gente fomos em Goiás, numa das atividades da Rede de Educadores, e um professor, no caso, falava, faz margem. A gente deu as folhas, a ideia das crianças se expressarem o que era patrimônio na cidade de Goiás, e aí o professor, não, cadê a margem? Não, tem que ser na margem. A primeira coisa que as crianças tinham que fazer era moldura no papel para enquadrar o desenho lá dentro. Assim, e eu questionei assim, por quê? Assim, a vontade era de intervir e falar assim, desenha fora do papel, né? Foge tudo, mas eu perguntei para ele por quê. Ele falava que ficava mais bonito. Daí eu perguntei quem instruiu. Ele falou, eu ensinei os meninos a fazerem assim. Mas assim, eu não pude criticá-lo. Mas assim, deu muita vontade. Deu muita vontade de falar assim, sai. As crianças não desenhar, assim, até elas se soltarem para desenhar, elas ficavam presas naquela margem. E assim, crianças que têm um traço, né, livre. Como que faz aquele negócio certinho, sabe? Que tem que ser retinho, que tudo trabalhava, tudo. Aí isso eu acho que trava Dá licença de falar só um pouquinho, eu sou arte educadora. Minha princesa e meu príncipe, e a que apoiou ali. A margem é apenas a sucessão do limite da folha do papel, gente. Mas não tem que ter limite. Nada disso é importante. O importante é motivar e deixar a criança fazer. Eu já sou com margem, sem margem. Eu também. Com cor, sem cor. A moldura daqui, ó. Nós temos uma moldura aqui. O tempo de começar, o tempo de fechar a moldura faz parte da vida. Se ele quiser harmonizar a exposição, parabéns pro professor. Ele não era arte educador, não, mas de desenho ele estava perfeito. Tá bom. Então, o desenho é mais técnico, tem que ter aquela coisa. Mas a gente chega lá, tem que praticar. Eu acho que a margem no começo atrapalha um pouco, trava um pouco. O papel, o branco já é muito difícil, né? Eu acho que o branco já é muito difícil. E quando você determina aquele espaço, pelo menos para mim, que eu fiz inclusive artes, tipo assim, tudo piora muito. Então, quando você perde a margem, que a gente inclusive chama, tem um termo técnico, de sangrar, né? Tipo assim, tá no chão, risca o chão, risca tudo, sabe? Se risca, né? Se rabisca. Eu acho que é a liberdade. É isso, o papel não determina... É quase uma leitura. Você lê um livro para quê? É para viajar. Exato. Então, o desenho ele não pode ter só aquele limite do branco, porque o branco, pelo menos para mim, ele é completamente assustador. E ele determinado, então, é pior ainda. Sabe? Só para complementar o que a Luane está falando, ela fez artes, a gente fez artes na mesma época, né, Luane? Um século atrás, nossos cabelos brancos, como ela diz. Só os meus cabelos brancos falam. Porque eu tinjo, né? Exatamente. E eu me lembro da primeira aula de desenho, que você coloca um papel, que é uma das primeiras vezes, para quem não tem contato anterior com a arte, aquele papel imenso, e coloca no cavalete. Eu me lembro da primeira aula que a professora disse, liberte-se. Aquele liberte-se foi maravilhoso, mas muito intimidador. Então, dali, eu tirei uma lição na vida, para a vida muito grande. Esse liberte-se é fundamental. Esse medo que você sente diante do papel ou diante de intervenções que a gente tem que assumir na vida, como a Nutiele está falando, as nossas lutas, é aterrorizante e a gente tem que enfrentar. Então, eu também venho dessa linha de libertar-se diante da arte ou de libertar-se diante de uma tela. E o que eu acho importante nessa discussão aqui é a gente pensar que a gente tem sempre que estar fazendo com os nossos alunos. Quantas e quantas vezes a gente recebe escolas aqui que estão enquadradinhas e que o professor, no meio da nossa mediação, interfere de uma forma que a gente tem vontade de arrancar os cabelos, tem vontade de pedir para a pessoa dar uma passeada, né? Não é verdade? Não, por favor, vai ali beber água, por favor, porque a gente tem pouco tempo para impactar essas crianças. São crianças que não vêm
geralmente com as famílias. A gente convida, mas por diversas questões, ou por falta de ônibus para chegar aqui, ou por falta de uma educação maior da família como um todo, né, do olhar, a cultura, a arte. Então a gente tem assim, 2 horas que eu acho que é uma questão, Sheila, de exclusão. Eu vim de uma família que minha mãe e meu pai nunca entraram no museu antes de eu estudar. Então, assim, não acho que falta educação. É só porque, assim, acho que não é educação. Assim, acho, claro, tem educação emancipadora, tudo isso. Mas eu gosto de usar a palavra exclusão. A minha mãe sempre achou que aquilo não era para ela, e meu pai também. E hoje em dia minha mãe só entra em alguns espaços porque tá comigo, ainda hoje, depois de tanto tempo que eu já levo ela para as coisas. E, enfim, se ela morasse em Goiânia, de certo estaria aqui. Mas entra comigo, porque eu vou lá e pego pela mão. E vamos. Então, eu acho que é exclusão. Eu gosto de usar a exclusão para marcar esse lugar. Às vezes exclui muito, porque eu acho que se tiver o hábito, e a gente teve essas experiências no passado, eu tive em 87, que a gente recebeu uma visita com a rede de galerias, o contato primeiro dessas crianças com arte é tão impactante que ela volta. Sabe, se você... Infelizmente não com as famílias, de repente é uma forma da gente estar pensando, de estar trabalhando essas famílias como um todo. O problema, sabe, porque desculpa, só porque a arte, mais do que eu acho que todas as outras formas de conhecimento, ela, tipo assim, você tem que ter conhecimento para ver arte, né? Principalmente a arte contemporânea. Tipo, tem os movimentos artísticos, né? Tipo assim, como que você vai no museu de arte sem entender bolhuca de arte, assim? Não que os outros museus não sejam os espaços elitizados, mas, assim, particularmente, a arte é um dos mais elitizados possíveis. Os espaços de arte, sabe? São mais elitizados do que as outras todas as tipologias museais, assim. Então, é pensar isso. E daí uma coisa que eu sempre observo é os textos que são colocados. Eu já vi que nem eu consigo ler um texto de curador. Nem tanto. Não estou generalizando. Gente, infelizmente, são 5 horas e a Maria quer fazer pergunta, um comentário, e aí eu vou ser forçada, infelizmente, a terminar com a pergunta dela. É sempre assim, a gente está ávido a falar, toda palestra é assim, a gente tem que, infelizmente, terminar. E de antemão já eu convido vocês para a próxima, dia 23 de junho, que vai ser com a Tânia Mendonça. A gente vai estar, que acabou de sair ali também, que já são 5 horas, e ela vai estar falando dos museus em Goiás, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Então eu já convido vocês, e aí a gente finaliza aqui com a Maria, tá bom? Que está aqui levantando a mão louca para falar. Eu estava simplesmente concordando com as opiniões aqui, mas basicamente eu acho que é uma coisa como cultural, porque eu penso no caso da minha família. Eu tenho 5 filhos, mas eu sempre tive a costume de ir nos museus, galerias, qualquer lugar com eles. Então, se você tem essa coisa de que não pode tocar, não pode mexer, não pode fazer. Se criança não pode fazer nada, naturalmente não vai querer ir num local desses. Mas eu morei muito anos na Europa e realmente uma coisa que eu fazia todos os finais de semana era tentar levar eles para lugares onde a gente vê. Tanto é que meu filho, que tem 13 anos, ele tem ele é capaz de entender, não que cada um faz a sua interpretação. Da arte contemporânea também. Ele tem um juízo, ele fala assim, eu gostei desse aqui, não sei a temática, as cores, ou a expressão. Então, eu acho que é uma coisa que se construi. E realmente a responsabilidade de construir aquela cultura para poder entender e fazer leituras é justamente das famílias. Se a gente não leva eles porque não, porque vai molestar, porque vai estragar, então, realmente não vai ter como um público. E aí a responsabilidade realmente é como famílias entenderem que são espaços para conversar. Nós vamos lá e conversamos, olha, o que você achou? A gente caminha livremente. E o fato de poder entrar nos museus e também fazer desenho, por exemplo, as leituras, que eu acho super importante. Filhos de diferentes idades, como eu falei, podem ir com um caderninho como esse aqui. E eles podem tomar nota. Eu gostei desse aqui, faz de novo, faz do seu jeito.
Então, essa é uma costume que tem que ser ensinada. Porque se não, fica aquela coisa de que um lugar exclusivo, proibido, então não chama ninguém. Só vou então encerrar. Maria, eu vou concordar, mas discordando. Vou concordar discordando. É que eu quero só marcar o lugar que a fala foi sobre responsabilidade social e eu não concordo em falar que é uma questão de falta de educação, falta de cultura. Porque eu trabalho com noção antropológica de cultura, né? Então, assim, para mim é uma questão de exclusão. Eu discordo. Eu discordo porque eu não acho que a minha mãe faltava educação, faltava cultura. Eu acho que são camadas que só quem está invisibilizado. Eu estive durante 21 anos, eu entrei na universidade com 21 anos, antes disso eu vendi sanduíche, me peixão, fiz o que dava para fazer. Então, assim, quem me vê hoje, professora da Universidade Federal, grande coisa, é um trabalho que eu amo, mas não acho que todo esse status, eu discordo, tá? Porque eu acho que não é isso. Realmente estava fora do horizonte. O horizonte era poder comer. Só isso, queria terminar com isso. Queria que essa fosse a última palavra. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, Camila. Grande contribuição. Foi incrivelmente proveitoso, obrigado pela presença de vocês. Tá? E, por favor, retornem dia 23 de junho com a Tânia Mendonça, a gente vai estar discutindo mais sobre mulheres.